Boa noite, pessoal. Aqui é o Thalisson. Eu e o Davi vamos fazer esse trabalho em grupo, né? Na ideia, Davi? Isso aí. Davi. Neste vídeo, eu vou mostrar, né, como que funciona uma função em JavaScript que converte números inteiros para algarismo romano. E também como fazemos testes automatizados com o Jest, né? Para garantir que está tudo funcionando corretamente. Eu vou explicar aqui. O código ele é um código enxuto, mas eu vou explicar linha por linha para que possa entender como que a gente conseguiu tirar o melhor dentro daquilo que a gente conseguiu, né? De eficiência e de performance dentro desse código, que é essa conversão, né? Nessa primeira linha aí é uma função, né? Que tem. Tu vai Oi. ter que cortar esse pedaço aí. Então vai ter que iniciar tudo de novo, então. Por quê? Não, é porque fica mais fácil iniciar tudo de novo do que colar parte, entendeu? Então vamos começar tudo de novo? É começar desde o boa noite. Então vamos, para aí. Não, a gravação vai seguir. Eu só vou cortar. É porque é o seguinte: o que eu tô fazendo? Eu tô deixando gravar pra ir, no final eu só cortar essa parte de início que a gente tá falando aqui e a parte do final, entendeu? Mas eu não tô colando nada, é só cortar essas partes. Porque se eu for ficar parando a gravação e iniciando de novo, parando a gravação e tirando de novo, aí dá trabalho, entendeu? Ah, não, beleza. Então. Aí Vamos lá. quando você quiser começar, é só começar. Pronto, vou começar. Boa noite, pessoal. Aqui é o Thalisson. Eu e o Davi estamos fazendo esse trabalho em grupo, né? Nós dois, em dupla. Da ideia, Davi. Opa, boa noite pessoal. Então, né? Esse daqui é um dos exercícios que a gente foi proposto, né? Para que a gente fazesse. É uma função para converter números inteiros para algarismo romano, né? Também fizemos esse trabalho ele foi feito em JavaScript e com o Jest. Na parte do Jest o Davi vai explicar tudo em certinho. O Jest usando para fazer testes automatizados, né? E para garantir que essa funcionalidade, que essa lógica que foi implementada aqui em JavaScript seja concluída, né? Aqui eu vou destrinchar um pouco esse código, né? Esse código foi o melhor de performance que a gente conseguiu dentro daquilo que a gente tinha como fazer. Ficou um código bem enxuto, então acredito que ficou dentro de um princípio bem bacana em relação a isso. Nessa primeira linha aqui, a gente definiu uma função, né, chamada converter, e a gente passou um parâmetro n ali dentro dela. E aqui a gente fizemos um if. Dentro desse if, né, tá escrito ali se o número for zero, retornamos uma string vazia. Isso porque não existe representação romana para zero, né? Então, se você colocar ali qualquer coisa que apareça zero, vai retornar vazio, porque dentro do algoritmo romano não tem essa representação. É, Já ali no segundo, né, se o número for menor que zero ou maior que 1000, interrompemos a função sem retornar nada, ou seja, retorna undefined. Aí aqui dentro a gente fizemos uma const, colocamos ali uma variável, né? E passamos ali uma tabela, uma const com o nome de tabela, né? E para dentro dessa variável a gente está passando um array, com todos os valores. Então ali 1000 representa o m, né? E cada número tem a sua nomenclatura ali em algarismo romano. Então essa parte aqui ficou bem tranquilo para a gente fazer. A gente utilizou o array para não ficar usando várias repetições. Então o array foi uma das coisas que a gente encontrou que performa bacana. Aí aqui a gente definimos uma variável chamada let, né? Uma variável let. Passamos essa variável com o nome de resultado. Essa variável que vai armazenar o número romano final, né? Então é dentro dessa variável. Ali a gente também fizemos um for. Começamos um loop com esse for, né, que percorre cada item da tabela, do maior para o menor. Nesse while, né, enquanto n for maior ou igual a valor atual, né, o valor atual, adicionamos o símbolo romano ao resultado, subtraindo o valor correspondente de n.
Então seria basicamente isso, a explicação, né? E ele vai retornar o resultado. Aqui também a gente fizemos um módulo, né, para poder exportar. E aqui tem o convert. Beleza. E é isso. O Davi vai explicar aí a segunda parte, né, que é a parte do teste, que é utilizando o Jest. Então pode arrochar aí, Davi. Beleza, pessoal. Agora eu vou falar a parte do teste, né? Nós estamos utilizando o Jest para poder estar executando esses testes. Então aqui na primeira linha a gente, né, estamos fazendo required do arquivo romanos, né, para a gente poder exportar, para a gente poder importar, no caso, aquela função converter que o Thales estava explicando. Aqui no primeiro teste, ele testa aqui se o número inteiro 1, né, se o inteiro 1, ele está convertendo para i, né, no algoritmo romano. Então aqui ele espera que a função converte, ele retorne i, né, que é no caso 1 em algoritmo romano. Aí aqui ele vai fazendo pro 2, né, ele pega aqui o número 2 e espera que o retorno dessa função seja 2 em algoritmo romano. Assim por diante, ele vai pro 3, 4, 5. Aí aqui ele já pula pro 9, né? 21, 50, 100, 500 e 1000. O 399 também. Aqui ele também faz o teste para o número 0, né? Ele testa passando 0 para a função e ele espera que essa função retorne uma string vazia. E se mandar um número negativo para essa função, ele espera um undefined, né? Como o Thales só havia explicado. Então, se passar um número negativo para essa função, ele é para retornar undefined. E também ele retorna undefined se o número que for passado no parâmetro for maior que 100, né? Esse aqui foi os testes. Eu vou estar executando agora o teste. Hein, Davi? Oi. Antes, por exemplo, essas três partes finais aqui, né, que a gente colocou, na verdade são quatro que a gente fizemos um teste aqui, porque a gente estava testando alguns cenários, né? A gente quis ampliar um pouco da lógica aqui da conversão de números, né? Que era limitando. Por exemplo, a gente colocou aqui o zero, porque não pode ter zero, né? A gente colocou números negativos e a gente também colocou aqui um que é a mais de 1001, por exemplo, porque não vai até 1001, ele vai somente até 1000. E aqui a gente também colocou um número aleatório, que é dentro desse valor, né? Entre 1 e entre 1000, que é 399, para que a gente conferisse se está rodando tudo completo. É só isso mesmo, pode testar aí. Isso, bem lembrado aí. Agora eu vou estar executando o teste. Tá usando aqui o comando para executar o Jest. npm run test. Aqui ele está executando. E aqui, como havia mostrado, né, nos arquivos de teste, ele tá aqui todos os testes testados e passados. E aqui no final um overview, né, de todos os testes. E é isso.